Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje, né, a gente vai entender sobre um pouco sobre os achados radiográficos, né, das anomalias dentárias e maxilares, tá? Então, o que é que eu vou encontrar de achado que vai me ajudar a fechar um diagnóstico, né? Levando em consideração que a radiografia é um método auxiliar de diagnóstico. Então, o que é que vai ter o que é que eu vou encontrar nas radiografias que vão me ajudar a identificar aquela determinada anomalia, tá? Então, a gente vai aprender na aula de hoje. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que a gente vai dividir essa aula, tá? Em partes, como eu fiz em outras aulas. Então, primeiro, a gente vai ver as anomalias que são referentes a números de dentes. Então, a gente vai ver os dentes supranumerários, dentes ausentes. Depois, as anomalias relacionadas ao tamanho de dentes, macrodontia e microdontia, a erupção dos dentes, a transposição, dentes inclusos e semi-inclusos e infraoclusão e anomalias relacionadas à morfologia alterada, né, que é a maior parte da aula. Então, a gente vai ver a fusão, a concrescência, a geminação, taurodontia, dilaceração, o dens em dente ou dens invaginatus, o dente evaginado, a amelogênese imperfeita, a dentinogênese imperfeita e a osteogênese imperfeita, como também a displasia dentinária, a pérola de esmalte, a cúspide em garra, a hipoplasia de Turner e a sífilis congênita. Então, eu vou trazer ao longo da aula algumas características clínicas para ajudar, né, na revisão das lesões, dessas anomalias, na verdade, mas vou focar mais, claro, nos achados radiográficos dessas lesões, visto que vocês já viram, tá? Com a professora Ellen, tá certo? Então, as anomalias dentárias são distúrbios de crescimento ou desenvolvimento nas estruturas anatômicas, né? Dando como resultado um desvio normal, né? Que são denominadas anomalias, tá? Então, um desvio do padrão de normalidade vão ser classificados como anomalias que podem ter tendência hereditária, inerente, ou então ser uma manifestação de algum distúrbio sistêmico, certo? Então, alguns conceitos básicos são importantes para a compreensão dessa aula, como, por exemplo, a agenesia, que é a ausência completa ou parcial de um órgão, de um determinado órgão, né? No nosso caso é o órgão dentário. A aplasia é o desenvolvimento insuficiente do órgão. A hipoplasia são condições de funcionamento insuficiente, como, por exemplo, hipoplasia do esmalte, significa dizer que o esmalte ele não foi desenvolvido corretamente, né? Tem um defeito no esmalte. A ectopia é quando um órgão cresce em localização diferente do habitual. Quando a gente diz assim, aquele dente é ectópico, é porque aquele dente não erupcionou no local que ele deveria, né? Normalmente. A hiperplasia é um crescimento tecidual anormal. E a anodontia é a ausência de todos os dentes, tá certo? Então, começando pelas anomalias de número, a gente visualiza os dentes supranumerários inicialmente. Então, ele se desenvolve, né, além do número normal de dentes. A morfologia pode ser normal, né, ou anormal. Então, a gente pode encontrar como supranumerário, né, um mesiodente, que são dentes que se localizam, né, na linha média do paciente, tá? Um paramolar, por exemplo, são dentes que são localizados nessa região, né, vamos dizer assim, paralela à região dos molares, como a gente visualiza nessa imagem. E um disto molar são dentes que são localizados na região distal dos molares, como a gente visualiza aqui também, tá certo? Então, são dentes supranumerários, ok? E aí, esses dentes, eles podem ocorrer em 1 a 4% da população. São mais comuns na dentição permanente, mas na decídua pode ocorrer, certo? A região anterior de maxila e de molares superiores são as mais acometidas, tá, em relação ao desenvolvimento desses dentes. Os homens são mais acometidos e são descobertos durante os exames de rotina, tá? Então, quando a gente geralmente faz exame clínico no paciente, a gente faz a contagem dos dentes, a gente vai identificar e ver
né? Claro que tem dentes a mais, né, ali na boca. E aí, esses dentes podem ter aparência normal ou podem ser cônicos, tá? Eles têm um tamanho variável e, como eu falei, podem ser identificados de acordo com as contagens dos dentes. Podem interferir na erupção normal de outros dentes e podem estar associados a síndromes, tá? Como a displasia cleidocraniana e a síndrome de Gardner, tá certo? Essas síndromes o paciente apresenta dente supranumerário. E aí, a gente pode identificar o mesiodente, que são dentes que estão localizados na linha média do paciente, tá? Esse dente aqui, ó, nesse caso, ele vai ter uma alteração morfológica, tá? A gente tá vendo que a raiz dele tá aqui voltada para a coroa dos incisivos e a coroa do supranumerário tá voltada para as raízes, tá? Então, são dentes que são localizados na linha média do paciente, são chamados também mesiodens, tá certo? A gente visualiza aqui também, ó, dentes supranumerários nessa região dos premolares, também é bem comum. Nesse caso aqui, a gente, no momento da contagem dos dentes, a gente vê que tem um dente, o dente 11 e 21, e entre eles, aqui no meio dos incisivos, a gente visualiza um supranumerário. Nessa outra radiografia, a gente visualiza um supranumerário dificultando a erupção de um dente permanente, tá? No caso do 11, tá? Ele não conseguiu erupcionar porque tinha um supranumerário na região, tá certo? E aí, nesse caso aqui, por exemplo, tem tanto dente permanente supranumerário, ó, 11, 21, 22 e o 23, entre o 22 e o 23 tem um supranumerário. E aqui a dentição decídua abaixo, né? O 61, 62, um supranumerário e um 63. Então, acometeu tanto a região decídua, a dentição decídua quanto a permanente. E aqui mais um mesiodens, que é diferente daquele que a gente viu anteriormente, não tem um formato tão parecido, né, com o incisivo, mas que está lá localizado na linha média do paciente, né, um mesiodens. E aí, como é que se vai dar o tratamento, né? Eu vou tentar analisar se esse dente supranumerário está causando algum efeito no desenvolvimento da dentição normal, se eles estão associados a cistos dentígeros, se existe também alguma complicação, né, após a intervenção cirúrgica desses elementos. Eu tenho que fazer toda essa análise, ver a posição e a quantidade desses dentes na arcada e saber se eles estão causando alguma reabsorção radicular nos dentes vizinhos. Então, tudo isso vai interferir no meu plano de tratamento para saber qual a melhor forma, né, de remover esses elementos. Os dentes ausentes são dentes que não desenvolveram, né? E aí, isso vai estar relacionado à consequência de diversos mecanismos patológicos, tá? Independentes. Esses dentes ausentes são dentes que nem o germe, tá, gente, aparece no paciente, nem o germe permanente, nem o germe do dente desenvolvido. E aí a população é acometida de 3 a 10%, tá, da população, afeta principalmente terceiros molares, segundo premolares, incisivos laterais superiores e incisivos centrais inferiores, tá, são dentes comumente afetados. E aí isso pode ocorrer de forma uni ou bilateral, tá? Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem a hipodontia. Hipodontia é quando a gente tem a ausência só de um ou dois elementos, tá certo? A oligodontia é quando a gente já tem uma ausência de mais de dois elementos ao longo do arco, como a gente pode observar aqui. E a anodontia é quando a gente tem a ausência total dos elementos, né? Nem o germe do dente o paciente tem, né? Em nenhum lugar, tá certo? E aí nenhum dente foi desenvolvido. Radiograficamente, a gente vai identificar esses dentes ausentes, como por exemplo, nesse caso, no momento da contagem dos dentes na visualização da anatomia, a gente vê clinicamente que esse dente é um dente decíduo, tá? E quando eu vou fazer a radiografia, o germe do permanente não vai estar lá. E aí eu classifico, nesse caso, o dente 45 como um dente ausente, porque nenhum germe do permanente está aqui, abaixo desse molar decíduo, certo? Então, a gente identifica na contagem, no momento da contagem dos dentes, e o desenvolvimento dos dentes vai ser variável entre os pacientes.
pode ocorrer atraso na erupção e pode estar associada à displasia ectodérmica, né? A oligodontia ou a anodontia, certo? Aqui, do mesmo jeito, os incisivos inferiores não apresentaram germes, né? E não foram desenvolvidos, ficando apenas só os incisivos descidos nesse caso. Aqui, da mesma forma, é comum a gente identificar, principalmente em panorâmicas, para a extração de terceiros molares, a gente vai identificar um dente também ausente, tá? Como no caso também aqui desse premolar, os premolares são fortemente afetados. E os incisivos laterais superiores também. Nesse caso, o tratamento vai ser ortodôntico, né? Eu posso tentar movimentar para abrir espaços para a instalação de implantes no paciente. E aí, conseguir devolver a ele estética em função, tá? Mastigatória. Agora, a gente vai entrar na parte de anomalias que estão relacionadas a tamanho de dentes, tá? Que também é simples, que é a macrodontia e a microdontia. A macrodontia é quando a gente tem dentes maiores que o normal, tá? Existe a macrodontia relativa, que são dentes normais em os maxilares pequenos. É como se fosse assim. A gente pode pensar que um paciente ele tem uma macrodontia, mas desde que não é uma macrodontia verdadeira, de fato. Aquele paciente, ele está naquela fase de patinho feio, né? É um paciente de dentição mista, e aí ele tem um rosto de criança, né? Uma maxila e uma mandíbula pequena, e os dentes permanentes, né? E aí os incisivos, eles podem se apresentar grandes, e a gente pensar que é uma macrodontia, no caso relativa, né? Os dentes são normais, mas em ossos maxilares pequenos, dando essa falsa impressão que é um dente grande, tá? Uma macrodontia. E aí, raramente vai afetar toda a dentição. Pode ocorrer, né? Apiamento, maloclusão ou impactação dentária. E a causa é desconhecida, tá? A macrodontia, ela vai fazer diagnóstico diferencial com a geminação e com a fusão, que a gente vai ver mais à frente radiograficamente também, tá certo? Então, na radiografia, a gente visualiza que esses dentes, eles têm uma câmara pulpar muito larga, tá? Muito extensa. E aí é facilmente identificável, tá? Tanto clinicamente como radiograficamente. Aqui nessa panorâmica, a gente pode até fazer a comparação do incisivo normal do paciente, né, do 21, com o 11, né, que é um macrodente, tá certo? Já a microdontia, né, a gente sabe que é o oposto do que a gente acabou de ver, vai afetar principalmente os incisivos laterais, pode acometer um ou grupos de dentes, tá? E também vai ser aquela coisa de microdontia verdadeira ou uma microdontia relativa, tá? A gente pode pensar que o paciente, por exemplo, tem uma mandíbula ou maxila bem desenvolvida e aí o dentinho nasceu pequeno para aquela mandíbula, para aquela maxila, e a gente pensar que é um microdente, tá? São dentes com a morfologia alterada, geralmente são dentes conoides, que também podem estar associadas a síndromes, doenças cardíacas congênitas de coração, progeria também. E aí esses dentes, eles se apresentam dessa forma, tá? São conoides, são dentes curtinhos. Aqui, por exemplo, ó, seria um terceiro molar, mas tem um aspecto praticamente de um incisivo nessa região, certo? Aqui da mesma forma, um dente 22 com aspecto conoide. E o tratamento também vai ser ortodôntico, se caso necessário, ou então somente restaurador, né? Devolvendo, restaurando o dente em questão, restabelecendo o ponto de contato e devolvendo estética para o paciente também, tá certo? Agora a gente vai ver a erupção, anomalias relacionadas à erupção de dentes. Então a gente vai ver a transposição, dentes inclusos e semi-inclusos e a infraoclusão, tá? São anomalias consideradas fáceis. Nesse caso, dos dentes inclusos e semi-inclusos, como vocês bem sabem, a gente vai ver que são dentes que perderam a força eruptiva, ou então estão impactados, né, não tiveram espaço para a sua erupção. E aí, seja por uma barreira física, tá? Por algum dente que não está facilitando a sua erupção, deixando ele nessa posição, tá? Semi-incluso é quando ele vai ter sua coroa parcialmente recoberta por osso e ele vai ter várias posições, tá? Quando ele for incluso.
uma posição mesiangular, distoangular, vertical, horizontal, ou então uma posição transversa, que é quando ele fica posicionado no sentido vestíbulo-lingual. E aí é facilmente, né, identificado nas radiografias de rotina, dentes horizontalizados. E aí a gente consegue, nesse caso aqui, a gente visualiza uma posição transversal, certo? Onde a coroa fica na posição praticamente vestibular, lingual, e as raízes para o outro lado, tá certo? Aqui a gente vê o dente incluso e ainda vê um supranumerário, né? Um quarto molar. Os caninos também são muito acometidos em relação a serem inclusos, tá? Principalmente em pacientes que têm atresia de maxila, né? Tem a maxila pequena. Aqui da mesma forma, ó, os dentes impactados, tanto segundo molar quanto terceiro, associado a cistos, às lesões. A transposição nada mais é do que um dente que erupcionou no lugar de outro. Então, é uma condição na qual dentes trocam de posição entre si no decorrer do desenvolvimento. Então, os caninos e premolares são muito afetados, tá? Os permanentes. E aí, eles também podem acontecer concomitantemente com outras anomalias, tá? Associada à hipodontia ou a dentes supranumerários. Então, o canino pode nascer geralmente no lugar do primeiro pré, por exemplo, como a gente tá vendo aqui. O incisivo lateral no lugar do central, tá certo? E aí, na radiografia também é fácil, né? Se a gente identifica na boca, na radiografia é que a gente vai identificar mesmo, né? Então, a gente vê facilmente aqui que o canino está no lugar do segundo premolar, aliás, do primeiro premolar superior, né? O paciente nem o segundo premolar ele tem aí, nesse caso. E o tratamento também vai ser ortodôntico, né? Onde a gente tenta fazer o reposicionamento desse canino para o lugar que ele deveria estar, certo? E em infraoclusão são dentes que estão abaixo do plano oclusal, que podem ter uma infraoclusão leve, moderada ou severa, e vão causar vários transtornos para o paciente em relação à higienização, tá certo? Gente, agora eu vou continuar a aula no próximo vídeo, tá? Para essa aula não ficar extensa também. E aí a gente dá continuidade partindo desse tópico de morfologia alterada, tá? Anomalias associadas à morfologia alterada, tá certo? Até já já.